E nenhuma vez ele falou desnecessariamente. Ele nos amou primeiro. Antes mesmo da fundação do mundo, ele te amou. A Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, ele já tinha um propósito conosco. Como é que é tremendo essas coisas, né? Como que nós entendemos essas coisas? Se antes mesmo da fundação do mundo, Deus já nos conhecia. Eu quero ler uma palavra que está aqui deixa eu ver que eu marquei. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 10. Deus já falou conosco através da irmã, através da minha esposa, do irmão Cristiano. Então Deus, ele está nos observando. Ele disse: se você entrar no quarto, fechar a porta, orar em silêncio, ele que está no céu vê. Ele diz ouve, ele diz que vê o seu coração. Lá em Isaías, eu não lembro o capítulo agora, mas ele diz que ele está no terceiro céu, mas ao mesmo tempo ele habita dos corações contritos e quebrantados. Ao mesmo tempo que você se arrepende, você se volta para Deus, ele está do seu lado. Não importa o que você fez, não importa o seu pecado, não importa a sua dor, ele está do seu lado. E tudo que ele diz é verdade. Talvez nós olhamos para mim e falamos: não, mas isso é impossível. Ele fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você desmonte, ergue e precipite-se no mar e o monte vai. Um grão de mostarda, se ele cair nesse piso, raramente você vai achar, mesmo o piso sendo claro. E tão pequeno que é a semente de mostarda. Mas essa fé pequena no Deus grande, é isso que faz a diferença. Nós mesmo, na nossa pouca força, nós temos um coração humilde, para admitir que nós somos pó, nós não somos nada sem Ele. Ele mesmo dizia: sem mim nada podeis fazer. Então ninguém pode fazer nada fora de Deus. Quando o profeta Elias disse, ele falou assim: durante 2 anos e meio não vai chover nesse lugar, segundo a minha palavra. Ele não falou em Deus, o profeta Elias. Mas ele tinha tanta fé, não há nada fora de Deus. Nenhum homem fez nada fora de Deus. Todo milagre aconteceu, foi Deus que fez. Mas o profeta Elias me chamou a atenção e falou: segundo a minha palavra, não vai chover aqui durante 2 anos e meio. E não choveu. Porque ele tinha tanta fé que ele falou assim, a fé era tanto em Deus, que ele falou: segundo a minha palavra. Porque o apóstolo Paulo diz, ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então na hora dessa fé, ele falou: segundo a minha palavra. Então, se nós vivemos o Cristo e cremos nele, grandes coisas vão acontecer, como a irmã já testemunhou aqui nessa noite. A palavra de Deus diz aqui no 3:10. Eu estava meditando esses dias, nos tempos difíceis, como está. Eu estava trabalhando de Uber, faço um extra dentro de Uber. Entre os pessoal jovem, com linguajar que eu nem entendo o que eles falam. Fala meio entre os dentes, uma coisa, eu falei: nunca um povo desse. Eu falei: olha a distância que estão de Deus, como o mundo está corrupto, como o povo se corrompeu. Não é da hora, mas óbvio, agora que a gente está mais acelerado o processo da corrupção. Então, e eu estava meditando essa semana sobre isso. Então eu quero ler essa palavra aqui que diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram no Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. Então você tenha certeza que de todas as nossas aflições, ela não vai permanecer para sempre. De todas, aqui eu posso falar das perseguições, das aflições. Ele falou assim: mas de todos Deus me livrou. Também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Não se engane, se você teve uma vida de comunhão, de oração, uma vida no estreito com Deus, uma vida de comunhão com Ele, de renúncia, certamente você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido pelo inimigo. O inimigo não vê quem vive a vida morna, fria. Mas se você começar a prostrar-se diante de Deus, orar, renunciar, certamente você vai ser perseguido.
E às vezes nós não aceitamos isso, a igreja não aceita, nós não aceitamos crítica. Deus me livre se alguém criticar eu e falar que eu não prego bem. Deus me livre se alguém falar, não, o irmão não cantou bem, não pode. Né? A crítica nos faz crescer. Obviamente, se alguém me criticar, eu teria que orar mais, ler mais a Bíblia, falar, não, eu preciso pregar melhor, porque alguém me criticou, então eu vou melhorar. Mas não, às vezes nós não vamos mais para a igreja porque eu fui criticado. A crítica nos faz crescer. O elogio nos incha, faz ficar orgulhosos, achar que somos bons. E como Jesus mesmo disse, não há um bom sequer. Nós não somos bons, porque ele fala segundo o coração perverso, o coração do homem perverso, quem conhecerá? Então nós somos moldados em Cristo Jesus. Nós não somos bons, né? Nós somos moldados nele. E por causa disso, por causa dele ter morrido na cruz do Calvário e ter morrido por nós temos a salvação. Ninguém vai se salvar porque é bom. A salvação vem pela fé. Nele precisa ser dizimista, fiel, ofertante, ajudar o próximo, abrir uma casa de caridade, fazer tudo. Depois a Bíblia diz que depois que eu fizer tudo certo, eu considero um servo inútil. Então, se eu fizer alguma coisa para o meu próximo, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. A igreja não está fazendo mais do que a obrigação ajudar aqueles que estão faltando alguma coisa, algum alimento, ou que seja lá a necessidade da pessoa. Então, a palavra de Deus já nos chama para o estreito. Ela diz em Mateus 7, 13 e 14, ela diz: a porta estreita, poucos acharão, mas a porta larga, muitos entrarão por ela. Porque quando se refere a Deus, as coisas de Deus, estreito o caminho. Estreito, eu depois, às vezes, eu pregar, quando eu chego em casa, eu vou falar, eu preciso viver, eu preciso me converter de novo, porque eu estou pregando aquilo que Ele me deu. Talvez eu não esteja pregando o que eu estou vivendo, mas eu estou pregando o que Ele está dizendo para mim pregar. Então a diferença está aí, né? Deus, Ele chama nós para viver em comunhão, sabendo que as aflições deste mundo, nós não vamos escapar das aflições deste mundo. Só que é diferente daqueles que estão na aflição sem Deus, sem ter Jesus Cristo, sem ter aceitado a Ele. Amém, igreja? E aqui no 15 ele diz, no 12 e no 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Tem algumas coisas que você sabe, que você aprendeu com o próprio Espírito Santo de Deus. Não foi ninguém que ensinou, porque Ele fala. Jesus disse: não sabei vós, que vós sois templo do Espírito Santo, que Ele habita em você. Algumas vezes você fala, não, acho que eu estou meio variando a cabeça, Deus não falou isso aqui. Ele falou assim: não sabei vós, que vós sois templo do Espírito Santo. Mas Ele só fala conosco quando Ele acha espaço no nosso coração. Todo pregador prega aquela palavra em Apocalipse que fala: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Deus nunca vai invadir o seu coração, a sua vida, sem que você autorize que Ele entre em sua vida, em sua casa. Então Deus, Ele quer um espaço para nós entrar nas nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos comunhão estreita com Ele, que não é fácil. Pensa que é fácil todo dia você pôr o joelho no chão, a boquinha no pó, que Ele diz em Lamentações 3:29, coloca a boca no pó. Quem sabe assim age esperando, quem sabe assim Ele ouve. Às vezes nós vamos orgulhosos, só pedimos, chegamos com arrogância. O leproso no capítulo 8 de Mateus, ele aproximou-se de Jesus e adorou. Ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Até a nossa maneira de chegar diante de Deus, a nossa maneira de aproximar-se dele. Ele chegou primeiro e fez o que? Ele adorou e falou: se o Senhor quiser, mestre, o Senhor pode me curar. Eu quero, sempre limpo. E o leproso ficou curado imediatamente. Então, é isso que Deus ama em nós. E é por isso que muitas vezes Ele nos prova. Como que Deus vai ensinar Ele só falando? Aleluia. Se Ele só falar para mim e eu fizesse, não há necessidade de provações, de deserto. Não teria necessidade de nós todo domingo estar aqui, todo sábado, ou estar se reunindo. Porque se nós ouvíssemos o que já foi ensinado aqui, que o pastor Marcos ensinou profundamente, o ensinamento, se nós praticássemos isso, estava tudo diferente. Mas às vezes nós aprendemos, entra no ouvido e sai no outro, e nós continuamos ouvindo de novo, e Ele ensinando de novo.
E não acontece que lá que o pastor Marcos falou, que eu não esqueço mais nunca. A mudança de mentalidade. Né? Numa das pregações, o pastor Marcos falou: a conversão é a mudança de mentalidade. Se nós não mudar a nossa mentalidade, nós continuamos regredindo. Porque ele diz em 1 Coríntios 2,16: quem conheceu a mente de Cristo para instruí-la? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nosso pensamento, nosso direcionamento, as nossas coisas tem que fluir de acordo com Jesus. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que está no mundo. Quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Deus não está irado particularmente com ninguém. Ele deixou escrito ali: quem não ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quem não crê já está condenado. Então Deus, Ele é fiel. Você só precisa uma coisa: nós precisamos estreitar a nossa vida com Ele. Só isso. Estreitá-lo. Irmão cristiano, a árvore ruim não vai dar bons frutos. É verdade. Nosso coração precisa estar moldado no coração de Cristo. Segundo os bons pregadores, João, um dos apóstolos, era ele que deitava no coração de Jesus, no seu entrepeito, e sentia as batidas do coração. Por isso que ele falava assim: filhinhos, não pequeis. Porque se pecar, ele tinha sentido Jesus, as batidas do coração de Jesus. Ele reclinava no peito de Jesus. Ele era um dos apóstolos mais amorosos. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um pai que está no céu, um advogado que perdoa o seu. Então a pregação, ela tem a ver com a nossa convivência com Deus, com o nosso caráter. Já o apóstolo Paulo, ele falou uma palavra dura que eu vi alguns pregadores discordam. Lá em 1 Coríntios 5,5, ele diz: tem alguém fornicando com a mulher do seu pai. Ele falou: eu já entreguei o corpo dele para Satanás. Olha que pregação, que autoridade esse homem tem para entregar um corpo da pessoa para Satanás. Ele falou assim: para que a alma seja salva no dia da redenção. Então o corpo ele entregou, não a alma. Mas você vê a diferença de Paulo para João. Então a pregação tem a ver com o que eu vivo em Cristo, com o caráter do pregador, com a nossa vida, com o chamado do pregador, com a vida da pessoa. Então Deus, Ele é fiel e está aqui nessa noite. Ele vai mudar a sua vida de um jeito tremendo. Ele muda, como Ele fez com a água com o vinho. No primeiro milagre de Jesus que eu vi um pastor, doutor em divindade, eu não sei se esse título encaixa bem, eu ser doutor das coisas de Deus. Tem que ser muito bom, né? Doutor das coisas de Deus. Ainda fica um pouquinho de coisa para me entender, mas ele disse que para que Jesus foi fazer milagre no dia lá? Discordou e falou que Jesus estava errado porque fez um milagre em Canaã. Então a coisa está tão avançada que tem gente jamais sabida que Jesus. Tem teólogo, bacharel em teologia, tem gente tão sabido que ele... Eu não sei como é que vai ser quando chegar lá diante de Deus. Ele falou assim que Jesus estava errado. Para quê? Com qual propósito? Então como que eu vou pregar e falar que Deus está errado? Deus, ele errou em chegar lá e fazer um milagre. Ele diz que ainda não é chegada a minha hora, mas a mãe falou: faz tudo lá com o mestre mandar. Ele, acho que talvez pelo coração comovido da mãe, ele fez aquele milagre lá e transformou água em vinho. Mas ele estava errado. E o teólogo disse que Jesus estava errado. Em que grau nós chegamos? Em que grau eu posso chegar e dizer: não, Jesus errou? Se ele destruir ali do Buda para lá e deixar para cá sem destruir. Se Deus destruir, tanto do lado de lá como do lado de cá de Deus, ele não cometeu injustiça. Deus não comete injustiça, porque tudo é dele, para ele, sempre será dele. Ele que faz, tudo é dele. Eu tenho um filho, não sei se eu contei o testemunho para vocês, que ele morreu com 17 anos. O dia do aniversário foi o dia do enterro. O dia que ele fez 17 anos, ele morreu com câncer na cabeça. Quando descobriu, ele viveu 6 meses. Então no velório, muito choro, muita tristeza, muito jovem. No cemitério tinha uns 150 jovens assim, sentados no chão. Ninguém se conformava, porque o Ivo tinha morrido, né? Que ele tinha muito amigo, muito avisado. Então ali na hora do velório,
Ele ia numa igreja lá que eu não lembro o nome agora. O pastor dele foi dar uma palavra, estava todo mundo lá, maior alvoroço, né? Quando o pastor chegou, deu uma palavra e acalmou o povo. Falou: se vocês amam o Igor, faz o que ele fazia, né? Vai servir a Deus, um dia vocês vão encontrar o Igor. Então, e ele na hora ele falou assim para mim: o pai do Igor está aqui, ele vai dar uma palavra. Eu não sabia, eu estava com dor na nuca, angustiado. Aí eu peguei a palavra e sabe onde eu abria? Eu acho que eu peguei a Bíblia do pastor, que eu não estava com a Bíblia, em Jó. Fala assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Isso aí foi num velório. Eu não estava lá, eu não tinha preparado para, eu nem sabia que ele ia falar para mim, falar alguma coisa lá. E eu abri ali: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. E ele ainda falou outra coisa, ele falou assim: Deus deu o céu de presente para o Igor. Hoje é aniversário dele. Deus deu o céu para o Igor de presente. Olha que palavra sábia, né? Deus deu o céu de presente para o meu filho. É pouco. Talvez se ele estivesse aqui, ele podia ser um traficante, um assassino, um matador. Eu não sei. Mas Deus, ele fez errado em me levar meu filho, com 17 anos, no dia de aniversário, o dia de festa, o dia de estar comemorando, fazendo um bolo de 17 anos de idade. Então Deus, ele não erra, né? Deus, quando ele faz as coisas, ele sabe o que ele está fazendo. Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Deus, ele não precisa da nossa opinião. Ele é o Deus tremendo. É, não, Cristiano? Não, Cristiano. Deus abençoe você, que você continue com essa sede assim de Deus, sabe? Porque nós precisamos ter sede de Deus, sede de Deus. Lá para a mulher samaritana, lá no poço, Jesus disse: ah, mulher, se você soubesse quem está falando contigo. Está falando o próprio Deus falando com ela. E às vezes nós estamos aqui, o próprio Deus falando face a face com nós, e nós estamos ali. Ah, mulher, se você soubesse quem está falando contigo. Se você soubesse. Ele está aqui nesse noite. Ah, mulher, se você soubesse, você é tão pequeno. Ele disse para mim: não tem bom, bravo e nem valente. Quando Deus chega, ele esmiuça tudo. Pode crer, minha irmã. Não tem bom, bravo e nem valente. Ah, mas não muda. Mas não muda. É bravo, é valente. Não muda. Para Deus não tem bom, bravo nem valente. É porque às vezes a nossa persistência, a nossa oração é pouco. Amém, igreja? Deus está aqui, Ele quer fazer um grande milagre na nossa vida hoje. Deus não é Deus de ontem, de anteontem, Deus de hoje, é Deus de já. Ele quer fazer um milagre na nossa vida hoje. Coloque na presença dele aquilo que você veio buscar. Não é porque é eu que estou pregando, não. É porque Ele está aqui. Independente de pregador, Deus não depende de pregador. Deus, Ele depende da sua vontade, do seu querer, da sua fé. Ele disse: se você tiver fé, eu já disse na hora, também não grande mostarda, porque a gente acha a nossa fé tão pequenininha. Meu Deus, eu nunca vou alcançar. A gente olha para os outros, parece que os outros são mais crentes que nós. Eu vou lá naquele pastorzão lá, porque aquele lá é o pastor. É o pastor, aquele é o pastor. Mas não é. Ele tem a espiritualidade dele, nós temos que buscar a nossa. Cada um busca a sua. É bom quando você vê uma pessoa abençoada, sabe, por Deus, assim, você gosta, quer estar perto. Mas você tem que ter a sua, eu tenho que ter a minha vida com Deus. Nós temos que ter a nossa vida com Deus. E aqui continuando, diz: porém permanece naquilo que aprendeste, e que fosse inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Com quem você tem aprendido? E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que porém faz-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Você quer ser sábio? Lê a Bíblia. Aqui está o segredo. Eu vi um homem ímpio um dia, alguém entrevistando ele, e ele tem muitos bens materiais. E perguntaram para ele assim: qual é o segredo da sua prosperidade? Ele falou assim: a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu vou na Bíblia, sei lá, ele explicou lá. E ele não é cristão. Então, a Bíblia, os ímpios usam a Bíblia. Eles não vão se salvar, mas usam a Bíblia. O que Deus diz é verdade. Tudo que Deus diz é verdade. Ele diz o crente que
Não, ele diz aquele que fazer. Filho, obedeça pai e mãe. Ele diz o filho crente que obedecer pai e mãe. Filho, obedeça pai e mãe, para que seja honrado, para que eu prolongue os dias de vida. Ele não diz o crente que obedecer pai e mãe. Ele diz o crente, quem obedecer. A chuva vem na fazenda do satanista, vem na fazenda do crente, todos vão colher, igual. Mas só aquele, só nós, só o cristão, só aquele que ama ele, aceitou ele, vai ver a face de Cristo. Muitos aqui são bilionários, milionários, são abençoados, são. Vai de vento em pouco a vida, vai de vento em pouco, né? Crescendo e crescendo, milhões. Mas um dia vamos ter que prestar conta, vamos sentar na montanha de ouro. E o que farei agora? Porque nem tem muito já. Aqui fala dos homens corruptos, né? Dos homens bilionários que pagam um salário de R$1.000. Os caras já tinham avião, empresa aqui, empresa lá, se tem 30 empresas, não sei quantas empresas, pagam um salário mínimo, não dói na alma, né? A pessoa bilionária, se ele viver 100, 200, 300 anos aqui, ele não gasta dinheiro dele. E aquela miséria que o povo tem que suar para comer o pão de cada dia. Mas um dia vai ter um acerto de conta. Todo joelho vai se dobrar diante de Deus, do rico e do pobre, quem creu, quem não creu, quem duvidou, quem é ateu, quem creu, quem foi crente, quem descrente. E nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos, de tudo que nós fazemos aqui, de bom e de ruim. Nós vamos chegar diante dele e o livro vai ser aberto. E ele diz que aquele que ele não achar escrito no livro da vida, aí vai complicar a vida dele. E aqueles que achar lá, já falam: venha bendito meu Pai, para o gozo eterno. É tão sério essas coisas, não é questão de religião, de igreja, é questão de Deus, de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para salvar nós. Quantas pessoas estão dentro da igreja mas não entenderam ainda a palavra, não entra no coração. O salmista ata no seu coração para que você não pecar contra o meu Deus. Davi disse: eu atei a palavra, escrevi, eu atei no meu coração para não pecar contra ele. Não é questão de vir para a igreja, de religião, é questão de ser salvo. Em Cristo Jesus está salvo, né? Ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Os discípulos chegaram diante de Jesus: nós fizemos milagre ali, fizemos ali, expulsamos demônio, fizemos acontecendo. E Jesus disse: não alegreis por isso, alegreis se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Mesmo eu fazendo milagre, levantando paralítico, isso, aquilo, fazer alegre se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Porque paralítico, Jesus pode levantar atrás da minha vida, curar cego, fazer, e meu nome não está lá. Eles, muitos daqueles dias, dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres, maravilhas, profetizei em teu nome. Vós te afaste de mim, maldito, eu nunca vos conheci. Ele diz: olha, você era um obreiro e afastou, você era um pastor e desviou, você era um membro da igreja, Graça Church, e desviou. Ele vai falar assim: eu nunca vos conheci. Porque tem gente que está no evangelho que ganha bem, R$30.000 para pregar uma pregação, 15 para lá cantar 3 louvores, arrogante, prepotente. Vão porque pagam, não vai porque amam. Então ele chamou nós de graça receber e de graça dai. Como que eu vou cobrar R$20.000 para ir lá pregar a palavra de Deus, que Deus me deu, o dom foi Ele que deu, tudo é Ele. Se Ele me deu vida, porque Ele pode tirar daqui um minuto da minha vida, para que serve dinheiro, para que serve dom, para que serve nada nessa terra. Nada nesse mundo serve quando chega a hora de encerrar. Só a nossa vida com Deus. Amém, igreja? Amém. Deus está aqui. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus também diz assim: toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a Bíblia, ela é nosso manual para a nossa vida. Se você não entende a Bíblia, você começa a ler e não entender, lê o que você entende. Lê Provérbios. Provérbios é um dos melhores livros para a pessoa ler. Se você não entender. E quando você começar a ler a Bíblia, e você não entender, você para, porque a Bíblia não é como um livro qualquer. Você vai ter que orar, jejuar, se você quiser que Deus te revele aquilo que você não entendeu. Por isso que a Bíblia é difícil. Se ela fosse um livro comum, não tinha valor nenhum. Porque um jornal você pega e lê para lá, para cá, entendeu tudo e explicou.
A Bíblia ela tem a revelação do Espírito Santo, a revelação de Deus por trás da letra. E por isso que às vezes nós começamos a orar e às vezes não entendemos. Então a Bíblia é o suficiente. Todo homem, todo mundo, o livro mais vendido no mundo, quer dizer, o livro mais lido no mundo, o livro que sempre é atual. Você lê essa palavra que faz 3.000 anos que foi escrito, e ela está sendo pregada hoje. Isso aqui eu não sei quantos anos, mas nós estamos mais de 2.000 anos atrás, né? Acho que em 2025 de Jesus para cá, mais de 2.000 anos, 2.000, não sei quantos anos essa palavra foi escrita, e era atual. Precisamos só de uma coisa: viver essa palavra. Para nós todos, para todos. É viver só. Não adianta fazer malabarismo, fazer isso aqui, negocinho aqui, olhinho de lá e rosinha de cá. Eu porei a minha lei no vosso coração. Hoje, no Novo Testamento, a lei está em nosso coração. E eu porei a minha lei em vosso coração. Nós está no nosso coração. E só precisa nós praticar. Nós só vamos vivenciar isso, nós alguns vivenciando, quando nós também buscar de Deus. Ele fala: sede meus imitadores. Ele nunca pediu para nós ser o santarrão. Ele disse: sede meus imitadores, seja parecido comigo, né? Imitar ele. Amém? Amém, glória a Deus. A última: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse perfeito aqui, como que é, hein? Deus seja perfeito, perfeitamente instruído. Eu entendo assim que é na condição humana. Na minha condição humana eu posso ter uma perfeição. Não é perfeição de Deus, é perfeição de um homem, né, que paga seus impostos, tem seu caráter, prega a palavra, vive a palavra, instrui, ensina quem prega o evangelho, faz. Eu entendo dessa maneira, essa perfeição que Deus fala. É nós viver em caráter, em união, em amor, e tornar-se uma unidade, né, perante Ele. Amém? Então, esta é a palavra que Deus deu nessa noite. E eu creio que está cedo ainda, né? Não é nem meia-noite. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não é feliz vai ser amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Você imagina servir a Deus e viver infeliz. Nós passamos tribulações, nós passamos por luto, por prova, com marido, com mulher, com filho, com vizinho, com macumbeiro, com tudo coisa. Mas ele diz, que eu vou repetir, nós temos a mente de Cristo. Eu não posso ter a mente de Cristo e viver infeliz. Eu não posso viver esta palavra e ser infeliz. Posso viver o couro grosso de chicote. Como o apóstolo Paulo é chicote, naufrágio e prisões. Mas ele disse que ele era infeliz lá na cadeia. O apóstolo Paulo escreveu um livro na cadeia e falou: eu preso no Senhor, eu estou preso, fortalecendo aqueles que estão fora. Ele não disse: eu sou infeliz porque eu estou preso. Eu preso no Senhor, eu estou preso no Senhor. Eu fui preso porque eu estava fazendo a obra, pregando a palavra de Deus, por isso que eu fui preso. Eu preso no Senhor, ainda fortaleci os que estavam fora. Quem diz que crê, parece que hoje não é assim mesmo, vai para a escola, psiquiatra, ali. Nós vamos, não é errado, não estou dizendo que é errado, tá? Senão é de entender errado. Mas eu vou falar uma frase que é minha, acho que não vi ninguém falar. Jesus, o maior psicólogo, o maior psiquiatra que existe na face da terra, e no céu e debaixo do chão, em todo lugar do mundo, que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas se você colocar, eu não estou falando que você não pode tomar seu remédio, você está tomando, né, tudo certinho, mas ele é o suficiente. Eu posso lhe afirmar positivamente que ele é o suficiente para nossas vidas. Nós não precisamos de subterfúgio, de alegoria, né? É viver, começar a viver na nossa pouca fé e força. Prostre-se diante do Senhor, joelhe no seu quarto, fale com Ele. Nós não podemos viver de achar, de viver de testemunho das outras pessoas. Nós temos que viver, e Deus falou já aqui nessa igreja. Aqui vai ser muitas pessoas, muitos milagres vão acontecer aqui. E Deus vai usar você. É nós, Deus vai usar você. Tem muitas pessoas que têm talento para pregar a palavra aqui. Tem gente que tem talento, tem muita gente que tem talento. Deus vai dar a oportunidade de você desenvolver seu talento. E fique firme, as tribulações virão. Deus, toda pessoa que se pôr diante de Deus para fazer a obra,
vai começar a perseguição, vai alguém que desanima, vai fulano lá. Não. Deus, Ele escolheu para ser guerreiro. Um dia Deus disse para mim: eu te escolhi porque você é guerreiro. Eu te escolhi porque você falou que era mago. Ele mudou o dom. Escolhi porque você é guerreiro. Escolhi porque antes eu era bravo, virado, né? Então Deus falou: eu te escolhi porque você é guerreiro. Você falou que era mago. Acho que ele falou assim: vamos ver agora se você é macho mesmo, para fazer as coisas de Deus, né? Então Deus, bravo não é, agora para fazer as coisas de Deus, você é bravo mesmo, né? Você é guerreiro, né? Então Deus, Ele chamou você para ser forte, guerreiro. Meu irmão, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus te deu um dom maravilhoso, né? Ele está falando aí, se ele já caiu por terra, Deus está entrando na sua causa. Glória a Deus. Você creia. Diz no Salmo 37:4: deleita no Senhor, Ele concede todo desejo do vosso coração. Deus não é Deus de brincadeira, não. O negócio é sério. Amém?